De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e para contar aqui para você que está acompanhando esse conteúdo, duas informações super importantes. Primeiro, o jogador gringo que pode sair do Inter porque está considerando a possibilidade de fazer um movimento de saída para jogar mais. E também o pedido de desculpas que aconteceu numa conversa no vestiário do Internacional. Informação de bastidores que é super importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, é só isso que eu peço. A moral aqui no canal, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para receber os avisos dos vídeos novos e deixando o like mostra aqui para todo mundo da plataforma do YouTube que o conteúdo vale a pena, que é relevante. E claro, né, eu não canso de dizer, esse vídeo aqui não tem opinião minha, o canal não tem as minhas opiniões. Eu quero as suas opiniões, então deixa um comentário aqui na caixa dos comentários que eu tô lendo todo mundo, beleza? Vamos começar esse vídeo falando sobre o pedido de desculpas que acabou rolando aí no vestiário do Internacional, né, no vestiário do CT, nas conversas do Paulo Pesolano com o grupo de jogadores do Inter. E essa informação ela é muito importante. O Rodrigo Oliveira e o João Batista Filho trouxeram essas informações, né, eles falaram nos seus espaços aí sobre um pedido que houve do Paulo Pesolano, pedindo desculpas ao grupo de jogadores do Inter pela forma como o Inter está jogando. Pelo fato de ele ter prometido, vendido aos atletas uma ideia, tentado convencer os jogadores de que o Inter teria um estilo de jogo propositivo, protagonista, tentando tomar as ações do jogo como o Inter tentava fazer no início do ano, mas ele precisou mudar essa rota à medida, especialmente, que o Inter não parava de tomar gol. E aí, para tentar corrigir o sistema defensivo, ele adotou um outro estilo de jogo, especialmente a partir do jogo contra o Santos, né? Aquele jogo lá na Vila Belmiro, em que ele muda o time, tira peças como o Alan Patrick, que foi um dos jogadores a quem ele pediu desculpas também por essa mudança de estilo, né? Porque isso afeta também o Alan Patrick especialmente nos jogos fora de casa, né, em que o Alan Patrick não tem mais sido titular, ainda que nos jogos do Beira-Rio ele tenha começado com a camisa colorada, no time titular. Mas o Pesolano pediu desculpas ao grupo de jogadores por ter vendido uma ideia que ele não conseguiu executar a pleno. E aí ele precisou mudar a rota e executar um plano exatamente oposto àquilo que ele tinha vendido de ideia e tentado convencer o elenco de jogadores. Mas tudo isso, pelo que a gente tem de informação do vestiário, é algo que o elenco compra, tá? O elenco não está, pelo menos até onde eu tenho informação, até onde eu tenho relatos do vestiário, o elenco não está com os pratos quebrados, né, com o Pesolano em relação a isso, né? Ninguém está insatisfeito pelo fato de o Inter hoje não ser aquele time que tenta ser protagonista, até porque existe uma possibilidade de o Pesolano tentar retomar isso à medida que agora o que ele busca é tentar ter um time mais ofensivo sem perder o que ele já construiu de solidez defensiva da equipe nos últimos jogos. Ele entende que o Inter conseguiu alcançar um patamar suficiente na defesa para ter uma regularidade, para o Inter entrar em campo e ele entender, ó, o time defensivamente consegue segurar o rojão, consegue se comportar bem. Agora a gente tem que dar o passo à frente. A gente tem que melhorar o time de novo na questão ofensiva. Se antes o time criava muito, mas tomava muito gol, agora o time toma pouco gol, mas cria pouco. Então ele precisa encontrar esse equilíbrio de um time que, para ele, tem capacidade de tomar pouco gol e conseguir criar mais ofensivamente lá na frente. E eu preciso falar para vocês aqui sobre a informação e sobre os relatos que eu tenho sobre Alan Rodrigues, que é o gringo que pode sim sair do Inter na próxima janela. Essa informação surgiu na Argentina pelo Uriel Yugt, um dos setoristas argentinos aí, jornalistas de mercado de transferências que tem muita informação. E a informação dele é que o Alan Rodrigues cogita uma possibilidade de sair do Inter para jogar mais. Eu vou além, tá? Eu confirmei essa informação e uma das pessoas próximas ao Alan Rodrigues com quem eu conversei
me disse inclusive que já tem um movimento inicial aí de se mexer uns pauzinhos, né? Algumas pessoas no mercado que já estão procurando alguma coisa para ver se pinta uma proposta que possa gerar pelo menos uma conversa na metade do ano. Porque o Inter pagou 4 milhões de dólares pelo Alan Rodrigues e, por enquanto, o Inter não viu esse investimento da forma que o Inter esperava, né? Quando o Inter foi buscar o Alan Rodrigues ano passado, vocês vão lembrar, o Inter acreditava que estava contratando um cara para ser um titular e um cara muito intenso no meio-campo, né? Uma figura muito importante no time titular naquele momento. E o Alan Rodrigues nunca foi essa figura até agora, né? E eu não preciso nem dar uma opinião em relação a isso. É só a gente pegar que, por exemplo, no ano de 2026, nessa temporada, o Alan Rodrigues tem 12 jogos. E mais do que ter 12 jogos, ele tem 356 minutos em campo, o que dá quase 4 jogos completos. Então, o Alan Rodrigues, ele quer jogar mais. Esse é o relato que a gente tem. E ele cogita a possibilidade, sim, de sair do Inter. Tanto é que, digo para vocês aqui, já tem gente se movimentando para tentar encontrar uma proposta para ele, para tentar encontrar um clube interessado que possa abrir uma negociação com o Inter. Isso não é o atestado, né? A certeza de que ele vai sair do Inter, porque tem que encontrar o clube tem que fazer a proposta tem que ser aceita pelo Inter, ser aceita pelo jogador, mas já existe um movimento para se buscar isso. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar em breve, tá? Mas essa é a informação que eu posso trazer para vocês aqui, de que eu tenho a confirmação daquela informação que vem da Argentina, de que ele quer jogar mais, de que ele cogita a possibilidade de sair do Inter para jogar mais, mas que ao mesmo tempo já tem gente trabalhando para tentar encontrar proposta para ele sair do Inter. Além disso, tá? O Inter também tem uma impressão, né, um diagnóstico de que o Alan Rodrigues também não conseguiu ter sequência física ainda, né? Ele tem sofrido com alguns problemas, o que não é uma novidade. À medida que, inclusive gente que eu sei, tá, que trabalhou na negociação com o Inter, já tinha debatido isso em algum momento, né? Ou o Inter ter levantado essa lebre durante a conversa, ou da pessoa ter mencionado também. Enfim, já se sabia desse histórico do Alan Rodrigues de ter algumas dificuldades físicas, né? De sequência física, que é o melhor termo, acho, para colocar em relação a isso. E até agora ele não conseguiu se firmar e sofreu, inclusive, uma lesão no início do ano, que fez com que o Inter contratasse o Paulinho, porque no início do ano, quando o Alan Rodrigues estava treinando, o Pesolano estava 100% fechado com ele, né? Era o titular, era o cara que, pela característica, ele seria um titular do Pesolano para a abertura do ano. Aí o Alan Rodrigues tem aquela lesão que faz com que ele perca uma boa parte da pré-temporada e o Inter contrata o Paulinho às pressas no mercado e acaba que o Paulinho é que vira o titular, né, do time do Inter. Depois, ou nesse momento, dá para dizer que existe uma disputa com o Bruno Henrique. E depois desses dois jogadores tem o Thiago Maia até, né? Antes do que o Alan Rodrigues, ou pelo menos num pé de igualdade, um jogador que também recuperou terreno, o que nesse caso depõe contra o Alan Rodrigues, né? Seja na intenção dele de jogar mais pelo Inter, ou na intenção, ou na comparação, né, com o fato de que o Inter pagou um bom dinheiro por esse jogador no ano passado, para que ele fosse um jogador importante, né? Foi a grande contratação do Inter da janela do meio do ano, um grande investimento, que inclusive demorou um pouco porque o Inter não tinha as garantias bancárias suficientes para apresentar, demorou para fazer isso, por isso que acabou até enrolando um pouco o negócio do Alan Rodrigues ano passado. Quero a tua opinião sobre esse pedido de desculpas do Pesolano e sobre essa situação do Alan Rodrigues. Tem que liberar o jogador? O que você acha do Alan Rodrigues? Tem que buscar comprador no mercado? Tem que apostar nele ainda? Deixa o teu comentário aqui que eu tô lendo todo mundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Deixa o teu like também, hein? Valeu!